Por que eu escolhi fazer residência de Medicina de Família e Comunidade? Já recebi essa pergunta várias vezes, tanto de colegas médicos quanto de leigos, né? E eu gostaria de responder essa pergunta aqui para vocês hoje. Primeira coisa que eu gosto de destacar, né, é que essa pergunta, no fim das contas, ela esconde uma certa estranheza, né? Quem faz essa pergunta, no fim das contas, ela está curiosa, né? É como se ela dissesse, por que você escolheu esse caminho um pouco diferente e não aquele caminho mais tradicional, né? Que seria as especialidades mais consolidadas, né? Que a gente já conhece aí. E eu não tenho nenhum problema com as especialidades tradicionais, tá? As mais comuns. Mas é curioso perceber, né, que realmente a medicina de família é esse caminho meio alternativo, né, que as pessoas ainda não conhecem muito bem, ou às vezes enxergam com uma certa, com um olhar meio torto, né? E muitas vezes a gente acaba sendo desencorajado a seguir por essa residência, né? Até porque realmente, né, eu sempre falo isso, se você me segue aí há pelo menos um minuto, você já me viu falando sobre isso, que trabalhar na MFC, na APS, é realmente o cenário mais desafiador que nós podemos trabalhar. Obviamente, cada cenário tem a sua dificuldade, mas na APS a gente encontra uma sobreposição muito complexa de diferentes dificuldades, né? A gente tem naturalmente a dificuldade clínica, que é muito mais alta do que as pessoas costumam pensar, né? A gente trabalha com pacientes complexos clinicamente também. Temos dificuldades sociais, né? Entra o problema muitas vezes da pobreza, da insuficiência familiar, da drogadição, da violência, da negligência, enfim, problemas políticos, uma gestão que não sabe nada do que está fazendo, fica toda aquela bagunça, né? E no meio disso tudo está o médico de família, o médico da APS tentando fazer um bom trabalho. Realmente é uma pergunta pertinente. Por que você está aí, né? Por que você não saiu desse lugar? Por que você não foi para um lugar mais fácil? Então, realmente, é um cenário que gera essa pergunta, né? E eu diria que a resposta da minha vida, né, para essa pergunta é que, ao longo da minha história, da formação da minha identidade, da minha personalidade, eu sempre fui muito atraído realmente pelas pessoas. Eu sempre me vi realmente como um agente de transformação, como uma pessoa que poderia fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? E especialmente daquelas pessoas que mais precisam. Eu não digo isso para me autopromover, alguma coisa nesse sentido, até porque isso não vem de mim, né? Mas eu percebo que isso me gera uma satisfação muito grande. Claro que, mais uma vez, a gente tem desafios importantes, mas ter o relacionamento com o paciente, o vínculo, conhecer ele profundamente, as suas dores pessoais, sabe, as suas marcas, o seu endereço, a sua família, ter esse relacionamento mais íntimo, mais pessoal com o paciente me gera uma satisfação muito profunda. E como eu falei, no meio de toda essa engrenagem meio bagunçada, meio suja, meio desorganizada, poder ser uma peça que funciona, sabe? Mais uma vez, eu sei que tem uma série de desafios aí, salariais, estruturais, clínicos, sociais, políticos, da gestão, mas no meio disso tudo eu pude encontrar essa alegria, essa satisfação em ser um agente de mudança, um agente de bênção na vida das pessoas. Isso realmente é algo que me traz muita alegria, muita satisfação. É claro que existe uma certa ingenuidade nisso, né? Uma certa inocência, porque se você trabalha na PS, você sabe que a realidade não é tão romântica como talvez você esteja percebendo no meu discurso, né? A realidade é dura. A realidade não é fácil, a realidade é a pressão assistencial, é problema, é paciente reclamando, é briga. Então eu não quero romantizar esse dia a dia, sabe? Eu não quero que você seja levado a pensar que trabalhar na PS é super fácil. Pelo contrário, eu comecei esse vídeo falando o contrário. É difícil, é difícil. Mas, embora seja difícil, é bom. Isso é muito estranho, né? Eu costumo dizer que nem tudo que é confortável é bom e nem tudo que é desconfortável é ruim. Sabe aquele dia que você sai do trabalho cansado, esgotado e ao mesmo tempo satisfeito e alegre? Nossa, eu já tive essa sensação várias vezes de acessar por meio de uma consulta pessoal ali a essência do paciente e questões muito profundas que em outros cenários ele não me compartilharia isso, né? Talvez para amigos pessoais de anos ele nunca falou aquilo, mas
para mim ele falou. Não porque eu sou especial, mas porque a medicina de família me dá essa ferramenta, me dá a capacidade de ouvir o outro sem julgamentos, me dá a capacidade de me colocar no lugar dele, de realmente ouvir com o coração, sabe? Eu me lembro, na primeira semana da minha residência, a gente foi trabalhar um texto, McQueen, que é uma referência bem importante para a gente na MFC, e o título era A Importância de Ser Diferente. E aquele texto me marcou de maneira tão profunda, porque ele falava justamente sobre isso. E foi a primeira vez que eu vi um texto médico falando que se nós quisermos ser bons médicos, nós precisamos ter amor pelos nossos pacientes. Isso parece algo meio, como eu falei, idealista, né? Mas existem diferentes tipos de amor. E o que ele estava falando ali é que nós precisamos sentir uma compaixão verdadeira pelas pessoas que a gente atende, sabe? E eu não tenho nenhum problema também com o mercado privado, né? Enfim, você cobrar a sua consulta, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu não queria fazer só isso. Eu não queria que as pessoas que tivessem acesso a mim fosse apenas mediante pagamento, ou às vezes até um pagamento alto, caro, né? Eu queria que, sendo um bom médico, sendo alguém capacitado, eu pudesse estar nos locais onde as pessoas precisam, onde as pessoas realmente estão sendo muitas vezes negligenciadas pelo Estado, pela sociedade, são pessoas que são insuficientes e precisam de ajuda. E me colocar, né, e caminhar de alguma forma em direção a essas pessoas para ajudá-las é algo que me traz muita satisfação. Como eu falei, não é fácil, não é simples, muitas vezes isso supera os nossos limites, né? Infelizmente a nossa especialidade tem um alto número de burnout, por exemplo. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso, né? Então, também a gente não pode idealizar esse tipo de coisa, romantizar o sofrimento, mas no meio de todo esse cenário complexo, difícil, eu consigo encontrar alegria e satisfação no dia a dia. Então, foi por isso que eu fiz medicina de família, né? Foi por toda essa mistura complexa de emoções, de interesses, de desejos, que acabei indo por essa especialidade. Me sinto feliz, apesar de todas as dificuldades, e nos próximos vídeos a gente pode explorar um pouco melhor sobre isso. Se você tem esse desejo, se você também tem essas mesmas dores, esses mesmos desejos, eu sei que você vai se satisfazer na MFC, apesar de todas as dificuldades. E a gente se encontra então no próximo vídeo.